Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as várias declarações e evidências que comprovam a presença de soldados da OTAN na Ucrânia. Mas o que exatamente esses militares estão fazendo ali? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No final de fevereiro de 2024, o presidente francês Emmanuel Macron, durante um evento em Paris, disse que para a Europa garantir que a Rússia não vencerá a guerra que iniciou ao invadir a Ucrânia, nenhuma opção pode ser descartada, incluindo o envio de soldados europeus para solo ucraniano. A declaração de Macron, reforçada em declarações posteriores por ele próprio e pelo primeiro-ministro francês Gabriel Attal, geraram uma resposta mista por parte dos países membros da OTAN, com alguns, como a Alemanha, do chanceler Olaf Scholz, garantindo que não enviarão soldados para a Ucrânia, enquanto outros, como a República Tcheca, Finlândia e países bálticos, concordando com as declarações do presidente francês e reforçando que, para garantir a derrota russa na guerra, a possibilidade de soldados europeus serem enviados para a Ucrânia não pode ser descartada. Como era de se esperar, essas declarações foram muito mal recebidas na Rússia, com o ex-presidente russo Dmitry Medvedev e Vladimir Putin lançando diversas ameaças, envolvendo até mesmo o uso de armas nucleares se os soldados europeus forem realmente enviados para a Ucrânia. No entanto, agora em março, após as falas de Macron, começaram a surgir diversas evidências e declarações indicando que soldados da aliança já estão efetivamente atuando em território ucraniano. Uma das declarações mais explícitas nesse sentido foi dada pelo ministro polonês dos Negócios Estrangeiros, Radoslaw Sikorski, que no dia 8 de março disse que soldados da OTAN já estão na Ucrânia, mas que ele não iria dizer a origem daqueles soldados. Já bem antes disso, em outubro de 2022, 9 meses após o início da invasão, o general Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, disse em uma coletiva de imprensa que os Estados Unidos tinham militares estacionados na Ucrânia para acompanhar a entrega das armas e munições norte-americanas. E em abril de 2023, um documento vazado do Pentágono confirmou que Estados Unidos, França, Reino Unido, Lituânia e Holanda tinham cerca de 100 militares de forças especiais na Ucrânia, oficialmente destacados para a proteção das suas respectivas embaixadas, com outras fontes referindo que, na verdade, aqueles militares estavam ali para o treinamento de forças especiais ucranianas. Todas essas evidências e declarações, com destaque para as recentes de Macron e, principalmente, do chanceler polonês Sikorski, que, como referi, confirmou efetivamente que há soldados da aliança na Ucrânia, levantam algumas questões muito sérias e importantes, com a principal delas sendo: o que exatamente esses soldados estão fazendo ali? Com base na observação dos combates e principalmente em dados fornecidos pela própria Rússia sobre prisioneiros de guerra, concluímos que esses militares não estão destacados em missões de combate na linha de frente, pois, se estivessem, muito provavelmente alguns já teriam sido mortos ou capturados pela Rússia, que, com toda a certeza, já teria feito um grande alarde para mostrar ao mundo que soldados da OTAN estão combatendo pela Ucrânia. Como isso não aconteceu, com a Rússia limitando-se a informar que os combatentes estrangeiros capturados na Ucrânia são todos ex-militares que já não estão no serviço ativo pelos seus respectivos países, a conclusão a que se chega é que, pelo menos por enquanto, não há soldados da aliança combatendo na Ucrânia. Então, se os militares da OTAN não estão combatendo na linha de frente, o que estão fazendo na Ucrânia? Por motivos óbvios de segurança, trata-se de uma pergunta para a qual não há uma resposta direta e certa. No entanto, o chanceler alemão Olaf Scholz pode, sem querer, ter dado uma pista sobre as atividades realizadas por esses militares. Em uma declaração em março, Scholz, tentando justificar a sua decisão de não enviar o míssil alemão Taurus para a Ucrânia, disse que, por se tratar de uma tecnologia muito avançada e que exige equipamentos especiais para ser programado,
se fosse enviado para a Ucrânia, a Alemanha teria de fazer o mesmo que o Reino Unido e a França já fazem com o Storm Shadow e o Scalp, ou seja, teria de enviar militares alemães para apoiarem os ucranianos na preparação e programação do Taurus. Nessa declaração, o chanceler alemão, sem querer, confirmou mais uma vez que militares da OTAN já estão na Ucrânia, realizando ali a importante missão de orientar a preparação e fazer a programação dos mísseis de longo alcance. Portanto, com base nessas indicações, concluímos que os militares da OTAN destacados neste momento na Ucrânia estão exercendo missões de segurança das embaixadas dos seus países, apoiando o esforço logístico envolvido com a entrega de armas e munições ocidentais, preparando e programando armas mais avançadas e complexas que exigem equipamentos especiais, como os mísseis Storm Shadow, e, provavelmente, também em missões de treinamento, como por exemplo, de unidades de forças especiais. Isso então significa que aquilo que o presidente Macron disse, afinal, já está acontecendo na Ucrânia? Daquilo que foi possível entender das declarações francesas, aquilo que o presidente Macron disse envolve uma participação europeia muito maior. Muito além de estarem ali apenas para programar armas ou para treinar forças especiais, o presidente francês disse que militares da aliança teriam também de garantir a segurança de algumas fronteiras e operar defesas aéreas. O objetivo seria libertar cerca de 25% dos militares ucranianos que, neste momento, estão destacados ao longo da fronteira bielorrussa, ou então envolvidos na importante tarefa de proteger os céus ucranianos dos aviões, mísseis e drones russos. Para cumprir integralmente essa missão, estima-se que seriam necessários no mínimo de 30 a 35 mil militares da OTAN, todos eles, é importante lembrar, oficialmente destacados no interior de um país em guerra contra a Rússia. Para manter tantos militares da aliança em um país em guerra, a OTAN precisaria envolver um gigantesco aparato logístico e defensivo, com algumas fontes estimando que, no total, a aliança precisaria envolver mais de 100 mil militares para manter um contingente fixo de 30 mil soldados na Ucrânia, atuando na proteção da fronteira bielorrussa e para a proteção de defesas aéreas. Com o aparato militar da aliança assim tão grande, muitas vezes superior ao que existe atualmente, mesmo que esses militares não sejam enviados para a linha de frente, Vladimir Putin pode efetivamente declarar que a aliança está oficialmente em guerra contra a Rússia, com isso podendo dar aos russos a liberdade para atacar diretamente os países de origem daqueles soldados. Ataques que, como podemos bem imaginar, conduzirão inevitavelmente a uma guerra generalizada na Europa. E sabemos muito bem que guerras generalizadas na Europa podem rapidamente se converter em guerras mundiais. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.